E a Ká, hoje, que tá aqui inaugurando o nosso podcast, já vou botar ela na fogueira aqui já de primeira. Tá. Tá sentada na cadeira do Red Pill. Nossa. E ela que bate nos Red Pill, né? Tô conhecida aí na internet como a psicóloga anti-Red Pill. Ah, é? Olha só, não sabia desse título, não. Como é que pegou esse título aí? Ó, é uma longa história, hein? Quer que eu conte? Ah, pode contar, pô. Então, eu fui num primeiro podcast que chamava Redcast. E eu cheguei lá, assim, sem saber o que era Red Pill. Nossa. E com 3 Red Pills me entrevistando. E eu, tipo, começando no mundo do podcast, né? Acho que foi o primeiro, né? Foi um dos primeiros ou o primeiro. E foi só tu como convidada? Não, foi um incel, que eu não sabia nem o que era o incel. Eu não sei até hoje. Não sabe? Sensacional. Não. Eu vou tentar explicar de alguma forma psicológica, né? É uma pessoa que tem uma crença de que ela não é desejada por ninguém. Ah, tá bom. É uma crença, o incel mas... é assim? Hã? O incel é assim? O incel essa é a nossa explicação. Eu acho que eles se denominam, tá? Que eu entendi, que é uma pessoa que ela não tem as características que agradam as mulheres ou São não são atraentes, nem financeiramente, nem no corpo, nem qualquer coisa. E aí eles mesmos se autodenominam incel. Então foi involuntário celibato. Não transa, mas não é porque ele não quer, é porque ele não consegue. Tipo isso. Pô, já me chamaram de incel, pô. Nada a ver, pô. Você tem namorada, não? Tenho. Não é mesmo. Ah, entendi. E aí? E aí foi esse incel. Não é mesmo. Não, o cara é mó forte, né? Nada a ver. Psicólogo é uma merda, né? Enfim. E aí a gente foi... Aí eu fui, e tava esse incel e os 2 Red Pills fazendo um monte de pergunta, assim. E eu não esperava o tipo de pergunta, porque não é o tipo de pergunta que eu recebo sempre. Geralmente as pessoas querem saber de comportamento, ansiedade, depressão. E então eu fiquei um pouco mais quieta do que eu poderia ficar. Geralmente eu falo mais. E aí saí de lá, né, percebi que as perguntas eram bem enviesadas, tipo, por que mulher é interesseira? Por que mulher só faz isso, não sei o que e tal. Eu saí de lá e fui convidada para ir num outro podcast de um Red Pill, que era um dos hosts, que é o Júnior, chamava Master Talk, o podcast dele. E aí, quando eu fui lá, que deu tempo de eu saber o que era Red Pill, eu li o livro do Thiago Schultz, que já tinha sido entrevistado no nosso podcast. Aí eu li o livro inteiro, achei aquilo mega indigesto, risquei o livro, risquei, por que pergunta isso? Isso aqui é trauma, tal. Enfim, mas é porque realmente o conteúdo era... A nossa telinha aqui, produção. O conteúdo era indigesto, e aí eu fui, né? Eu não fui pra brigar nada, eu só sabia um pouco mais para as perguntas que ele fizesse, eu pudesse ter uma resposta mais elaborada. E o que aconteceu foi só uma conversa, a gente não teve nada de discussões e tal, mas os cortes parece que são entendeu. Aquelas coisas, né? Sim. Aí virou a psicóloga versus o Red Pill. Entendi. E que é um problema psicológico, né?